diferenciar eles em dois grandes grupos. Aqueles lipídios que liberam ácido graxo em sua estrutura quando sofrem quebra e aqueles que não liberam, tá? E aí, todos eles são lipídios e gorduras, são considerados. Só que esses lipídios que liberam os ácidos graxos, eles são aqueles que desempenham funções de energia, de liberar energia. Então, são esse tipo de lipídio que a gente armazena para a função energética. Os outros que não liberam ácidos graxos, eles desempenham outras funções, como as que eu citei aqui, exemplo, né? Por exemplo, eles participam da composição, podem participar da composição de hormônios, podem participar de estrutural de outras moléculas, como, por exemplo, participam da estrutura de moléculas que são lipoproteínas. Então, assim, eles não participam a função de guardar energia. Aqueles lipídios que liberam ácido graxo são aqueles que a gente acumula na forma de gordura, que tem função energética, ok? Então, por isso que a gente sempre dá mais importância à degradação e à síntese desses ácidos graxos, porque são esses ácidos graxos que são degradados para nos fornecer energia. A gente viu isso na aula retrasada, que a gente chama de beta-oxidação, que é o quê? A quebra dessa cadeia carbônica gigante, liberando os acetil-CoA, que vão entrar no ciclo do ácido cítrico e nos fornecer energia lá na cadeia transportadora de elétrons. E na aula passada a gente viu o contrário, como é que é sintetizado esses ácidos graxos, certo? Então a gente já está nesse ponto, o ácido graxo já está formado. E agora a gente vai ver como é que ele é estocado, que é na forma de triacilglicerol. Só que assim, existem dois destinos para esses ácidos graxos. Uma vez esse ácido graxo formado, ele pode ser estocado na forma de gordura, na forma de triacilglicerol, que é o que eu estou falando até agora. Mas também, dependendo das demandas do nosso corpo, ele pode ir participar de outras funções. Como assim, Analia? Por exemplo, se o nosso corpo tiver um crescimento, dependendo da fase de vida que a gente esteja, esses ácidos graxos, eles podem ir compor as membranas celulares também. Existem também, além de lipídios que não possuem ácidos graxos, que compõem a membrana celular, outros que também possuem podem ir compor. Só que eles vão compor essas membranas celulares em determinadas fases da vida ou quando a célula precisa ser renovada. Que fases da vida são essas que eu estou dizendo? Por exemplo, uma criança em crescimento, ela está constantemente trocando esses lipídios de membrana. E é a partir da síntese desses ácidos graxos que esses ácidos graxos podem ser direcionados para essa função, certo? Eles podem ser direcionados para o armazenamento de gordura, para posteriormente nos fornecer energia, ou, se o nosso corpo estiver precisando também, ele pode ser direcionado para a síntese de outro tipo de lipídio, que são os glicerofosfolipídios, para compor as membranas. Então, os ácidos graxos, eles têm esses dois caminhos que ele pode seguir. Então, assim, quando que ele vai ser direcionado para sintetizar lipídios que compõem as membranas? Como eu falei, durante o crescimento corporal rápido, quando as crianças estão em desenvolvimento, estão crescendo. Então, é muito necessário a síntese de novas membranas nesse período e também, só que em menor proporção, no nosso dia a dia, quando as nossas células elas precisam ser renovadas, porque nossa célula ela passa por constante renovação, tanto de proteínas, quanto de lipídios de membrana, enfim. E também os organismos que dispõem de suprimento abundante de alimentos, a gente já viu isso, né? Quando a gente come além da conta, então esse alimento restante que a gente não vai usar naquele momento como fonte de energia, ele vai ser estocado na forma de triacilglicerol. Então, o ácido graxo, dependendo do que o corpo esteja precisando no momento, ele pode ser estocado na forma de gordura ou ser transformado em um lipídio que irá compor as membranas. Em maior parte, certo? Num indivíduo adulto, ele é direcionado para a síntese de triacilglicerol, que é o que a gente vai ver agora. Em menor parte, para a síntese de lipídios que irão compor as membranas, para renovação celular. Porém, como eu falei, dependendo da fase da vida, se é uma pessoa que está em desenvolvimento, uma criança que está em crescimento, esse direcionamento muda.
a maior parte vem para cá, para a síntese de lipídios que irão compor essas membranas, e uma menor quantidade para o acúmulo de gordura. Por isso que é mais difícil e mais preocupante quando uma criança ela engorda bastante, porque geralmente criança ela utiliza muita energia naquele momento, ela geralmente ela não estoca tanto, a não ser que ela esteja realmente se alimentando muito de forma errada. Por quê? Porque o direcionamento do seu metabolismo tende, se ela não tiver nenhum efeito ou nenhuma doença, a direcionar muito bem esses ácidos graxos, diferente da gente, que não estamos mais em fase de crescimento assim, só assim. Então, em vez de direcionar esses ácidos graxos para síntese de novas membranas, a gente vai direcionar só para o acúmulo de gordura. E crianças, não, é equilíbrio isso aí. Porém, se ela comer demais, vai acumular gordura de todo jeito, certo? Então, assim, os animais em geral, não só nós humanos, podemos sintetizar e armazenar grandes quantidades de triacilgliceróis. Então, a nossa principal, a gente já até comentou sobre isso aqui, já frisou nessa tecla. A nossa principal forma de armazenamento são os triacilgliceróis, certo? Por quê? A gente viu na aula de glicólise que a gente consegue armazenar um pouco de glicogênio, certo? Que é a forma de armazenamento dos carboidratos, né? De glicose, é um polímero de glicose. Só que esse glicogênio, a gente acumula pouquíssimo dele. Não é uma grande quantidade que a gente consegue armazenar. É tanto que esse glicogênio, se ele for usado geralmente numa pessoa normal, com cerca de 12 horas, esse glicogênio já quase acabou a sua fonte. Se eu ficar usando essa fonte que a gente armazena de glicogênio. Então, é bem pouquinho. Em quase 12 horas de jejum, esse glicogênio já está todo depledado, ele já foi todo quebrado e usado, certo? Eu não comi mais nada, estou com 12 horas de jejum, meu glicogênio já está quase acabando. No máximo, dependendo do seu metabolismo, um glicogênio ele pode durar, assim, no máximo 24 horas, as nossas fontes de glicogênio no corpo, tá? Já de ácidos graxos, que é o que a gente está usando já, de triacilglicerol, essas fontes, elas duram muito tempo, que é os exemplos que a gente vai ver agora, não só na gente, como também em outros animais. E um bom exemplo disso, gente, são os ursos polares que realizam hibernação. Os ursos que fazem esse tipo de... que hibernam, né, que passam esse período sem se alimentar, eles utilizam nada mais, nada menos, os triacilgliceróis que eles armazenam para usar como fonte de energia para todas as atividades do metabolismo deles naquele momento. É uma coisa, assim, excepcional, mas eles resumem toda a mágica que esses triacilgliceróis conseguem armazenar, todo esse poder na forma de energia, certo? E a gente também consegue armazenar bastante, não como eles, claro, mas conseguimos armazenar bastante triacilglicerol, é tanto que a gente vê vários programas de gente bastante obesa, né, armazenando uma grande quantidade de gordura que pode ser usada como fonte de energia. Tá, mas voltando a falar sobre os ursos polares. Então, assim, gente, os ursos, eles podem passar até cerca de 7 meses hibernando. E quando eles estão hibernando, eles só dormem. Dormem durante 7 meses. E durante esse período dormindo, eles não comem, não bebem, não urinam e nem defecam por esses meses seguidos. Não necessariamente os 7 meses. Algumas espécies de ursos hibernam por mais tempo, outras menores períodos. Mas, no geral, eles podem passar até cerca de 7 meses dormindo e só consumindo a energia do próprio corpo. Na forma de quê? De ácidos graxos. A gente viu na nossa aula de quebra dos ácidos graxos, né? Que foi a beta-oxidação, que eles liberam muito mais energia na forma de ATP do que a glicose, por exemplo. E é por isso que a gente armazena gordura ao invés de carboidrato. O carboidrato, ele nos fornece energia, sim. A gente viu que a glicose fornece energia, passa no ciclo do ácido cítrico, passa lá na cadeia transportadora de elétrons e nos fornece energia, sim. Porém, se vocês compararem a glicólise com a beta-oxidação, a energia que um ácido graxo nos fornece é muito maior, é 10 vezes mais. Então, por isso que a gente armazena lipídio ao invés de carboidrato. Além disso, como eu falei, uma das características dos lipídios em geral
é que eles não são solúveis em água. Então, assim, o carboidrato é solúvel em água e o lipídio não. Se eu armazeno carboidrato muito, além do carboidrato, dentro do nosso corpo não tem líquido? Então, se eu estou armazenando carboidrato dentro do meu corpo, ele vai estar associado com aquele líquido. E se ele está associado com líquido e ele é solúvel em água, ele vai formar pontes com aquele líquido, ele vai se hidrolisar naquele líquido, né? Vai formar ligações, tornando o peso da sua molécula ainda maior. Por quê? Porque ele se associa à água. Já as gorduras, né, os triacilgliceróis, que são gorduras, são lipídios, eles não são solúveis em água, então eles não se associam com a água. Eu tenho uma molécula lá que não carrega o peso extra da água. Então, o nosso corpo consegue estocar mais gordura sem ter o peso extra da água, porque ele não se associa com a água, diferente dos carboidratos. Ok, mas por que a gente mesmo assim ainda estoca um pouco de carboidrato, Annalena? Então, já que tem tanta vantagem em estocar os lipídios, por que não estoca só lipídio? Porque existe alguns órgãos do nosso corpo que preferem a energia fornecida dos carboidratos, como, por exemplo, um órgão importantíssimo, o cérebro. Então, o nosso cérebro, ele trabalha, principalmente com a energia fornecida pelos carboidratos. Então, a gente precisa ter um pouco dessa reserva, nem que seja só um pouquinho, que é exatamente o que a gente tem, para continuar mandando energia para esses órgãos que preferem trabalhar com a energia do carboidrato, porque é uma energia mais disponível, mais rápida. Então, alguns órgãos, como o cérebro, precisa pensar rápido, ele prefere esse tipo de energia. Porém, todos os demais, a maioria dos outros, vão usar os ácidos graxos como fonte de energia, por isso que a gente estoca eles em grandes quantidades até. Então, voltando para os ursos. Tudo isso que esses ursos fazem, já que eles não comem, não bebem, não urinam, não defecam por esses meses, toda a energia que o corpo deles está precisando nesse momento é feita através da oxidação da gordura que eles estocaram antes de hibernar. Então, antes de começar a hibernação, os ursos, eles engordam, eles tendem a se alimentar mais do que o normal. Geralmente, um urso grande, ele come, em média, por dia, 38 mil quilojoule, certo? É muita caloria diária, muita. Só que quando eles estão logo antes do período de hibernação, o período de hibernação acontece no inverno, né? Então, esse tipo de alimentação que eles têm por dia, cerca de 38 mil quilojoules por dia, acontece nas épocas de primavera e verão. Quando está no outono, um pouco antes do inverno, eles já começam a se alimentar bem mais para poder armazenar energia na forma de gordura. E eles mais que dobram esse valor por dia. Eles consomem cerca de 84 mil quilojoules por dia. Para quê? Para engordar bastante, para poder se preparar por esse período que ele vai passar dormindo e consumindo só a energia do próprio corpo. Então, essa oxidação da gordura que eles fazem libera tanto essa energia, que é suficiente para manter eles vivos, né? Claro que o metabolismo deles, assim como de qualquer ser vivo, quando está dormindo, esse metabolismo desacelera. Então, o metabolismo dele não é a mesma coisa do que estaria se ele tivesse acordado. Só que mesmo assim ainda está funcionando. Então, a oxidação dessas gorduras por esse determinado período, ela é suficiente para manter esse metabolismo basal que acontece quando eles estão dormindo, para manter a temperatura corporal, porque essas gorduras elas também servem para manter a gordura corporal desses animais, já que é um período de frio, né? Além também de manter todos os outros processos que eles necessitam, como a síntese de novas proteínas e aminoácidos, porque a gente sabe que nossas células, assim como as nossas proteínas, os aminoácidos, eles precisam ser renovados, certo? Eles têm uma vida útil. E também a oxidação dessas gorduras, no processo de oxidação, se vocês relembrarem, existem várias etapas que libera água. E aí, nesses animais, essa água ela não é dispersada na forma de urina. Eles reutilizam essa água para hidratar o próprio corpo. E por isso eles ficam sem comer, sem beber, sem urinar, sem defecar por esses meses seguidos, né? Acontece toda uma transformação no seu metabolismo para preparar eles
para esse período que eles vão passar hibernando. E é exatamente o fator-chave para manter eles vivos, é exatamente o acúmulo de gordura na forma de triacilgliceróis. Então, só uma curiosidade do mundo animal, né, sobre as grandes quantidades e a quantidade de energia que essas moléculas são capazes de nos fornecer. Professora, Oi. e se no caso eles não conseguirem alimento suficiente para hibernar durante todo esse período, que eles vão acordar antes? Seria isso, né? Mas alguns animais morrem, tá? Nesse período, dependendo se eles não conseguirem alimentação suficiente, alguns deles podem ficar muito fracos, porque eles, quando, por exemplo, eles acordam e aí iriam atrás de alimento, e devido. Porque no inverno, isso tudo acontece porque a natureza é perfeita. No inverno, e nas condições onde esses animais vivem, que é aqueles invernos rigorosos, no inverno é muito mais complicado para eles conseguirem achar alimento. Então, assim, é uma evolução desse tipo de animal como uma estratégia de vida para aquela localidade onde eles vivem. Então, nesse período que é complicado achar alimento, eles hibernam para manter as suas energias com um estoque de lipídios que eles conseguiram armazenar. Então, se não foi suficiente e eles acordaram antes, não significa dizer que todos vão acordar no mesmo dia. Mas se um acordou bem antes e ele não conseguir alimento, ele pode morrer. Mas não significa dizer que só porque ele acordou no período antes, ele vai morrer, tá entendendo? É porque vai ser um período em que não vai ser favorável para ele achar alimento. Então, pode ser que ele morra de fome por não conseguir isso. Tirou a sua dúvida ou ficou mais confuso? Tirou sim, entendi. Pronto. Então, assim, gente, o que é que a gente viu no geral, né? A gente viu que a gente tem uma reserva de glicogênio, né? E esse glicogênio ele é estocado apenas em dois tecidos nossos, que é no tecido hepático e no tecido muscular, certo? E são essas reservas de glicogênio que duram pouquíssimo, que mantém as nossas necessidades, as necessidades de alguns órgãos que preferem trabalhar com carboidrato ativa, né? Que mantém essa concentração de glicose ok no nosso sangue e para que esses órgãos possam trabalhar. Mas o nosso grande enfoque, o nosso corpo, ele sintetiza e prefere armazenar triacilgliceróis, né? Por quê? Porque, como eu falei, o glicogênio ele dura no máximo no nosso corpo 12 horas. Em situações extremas é que dura até 24 horas. E já de triacilgliceróis, uma pessoa, por exemplo, agora levando para a gente humano, né? Uma pessoa que tenha cerca de 1,50 m e pese 70 quilos, por exemplo, desses 70 quilos, cerca de 15 quilos é só de triacilgliceróis, é só de gordura, certo? Ela armazena principalmente essa fonte de energia, assim como os ursos polares, só que eles armazenam bem mais, né? Agora eu estou trazendo o exemplo para nós humanos. Então, desses 70 quilos de gordura corporal que ela tem, 15 seria de triacilgliceróis, que poderia ser usado como fonte de energia. E essa gordura, ela seria, esses triacilgliceróis, para nós humanos, nessa determinada exemplo que eu estou citando, ela seria suficiente para manter as nossas necessidades basais, sem a gente estar dormindo, as nossas necessidades basais, por pelo menos, no mínimo, uma semana. Então, a gente poderia ficar sem comer de boas assim, claro que isso vai ser um estilo de vida, mas ninguém iria morrer, uma pessoa como essa do exemplo, se ela ficasse uma semana sem comer. Por quê? Porque as necessidades basais do corpo dela iriam ser supridas pela quantidade de energia que ela tem estocada na forma de lipídio. Só que nós, ao contrário do outro exemplo, dos ursos, precisamos beber água. Já sem água, ninguém sobrevive mais do que. Acho que o máximo que uma pessoa sobreviveu sem água foi 6 dias, assim, na história, que eu já ouvi falar. Só que ela conseguiria até bem mais tempo do que isso. Uma semana seria no mínimo, sem comer, e não iria acontecer nada para ela, porque ela tem estoque de energia que ainda iria manter o corpo dela ativo. Então, ela não iria morrer se ela não comesse por 1, 2 semanas, porque ela tem estoque de energia suficiente capaz de manter o corpo dela ativo. Tá. Chega de distrações, e aí vamos para o que interessa, que é a síntese do nosso
triacilglicerol. Então, aqui eu tenho uma molécula de triacilglicerol, que eu falei para vocês. A gente viu a síntese desses ácidos graxos. Aqui eu tenho 3 ácidos graxos. Aqui um ácido graxo sem insaturações, ou seja, saturado, ele não tem nenhuma dupla ligação. E aqui a gente tem um ácido graxo insaturado. Como é que eu sei disso? Exatamente por causa dessa torção. Tá aqui ela, ó. Então, aqui ele tem 2 dupla ligação, fazendo com que a sua cadeia tenha essa leve torção. Então, aqui é um exemplo. Existe triacilglicerol que os 3 são insaturados ou que os 3 tenham insaturações, não importa. Né? A gente viu que essa diferença depende da composição dos lipídios que a gente tem. Ok, então aqui em cima eu tenho a molécula de glicerol, que é essa daqui. E aqui os 3 ácidos graxos, compondo a nossa molécula de triacilglicerol. Então, a gente viu como é que acontece a síntese do ácido graxo. E agora, como é que elas se juntam para formar a molécula de triacilglicerol para irem lá para o hepatócito formar nossas gorduras. Primeiro, vamos ver como é que ocorre a síntese do glicerol, porque é a partir dele que vai se formar a molécula de triacilglicerol. Então, o glicerol, que é essa porção aqui e essa aqui, como é que acontece a sua formação? Existem 2 jeitos onde esse glicerol ele pode ser sintetizado, tá? Um intermediário da via glicolítica pode ser convertido em glicerol, ou o próprio glicerol pode ganhar um fosfato e ficar ativo para participar dessa molécula de triacilglicerol. Calma que eu vou explicar. Vocês lembram da glicose, né? A glicólise, que é a quebra da molécula de glicose em molécula de piruvato. Acho que vocês lembram, um dos intermediários da via glicolítica é a dihidroxetona fosfato. Quando ela está passando por vários passos de quebra, chega uma das etapas, ela libera uma molécula de dihidroxicetona fosfato. Então, essa molécula, dependendo das necessidades do corpo, ela pode ser roubada, tá? E em vez de continuar na via glicolítica, ela é transformada em glicerol 3-fosfato por essa enzima aqui, que não é importante vocês aprenderem nome. Então, um dos exemplos da formação desse glicerol 3-fosfato, que é a forma ativa do glicerol para formar o triglicerídeo, é através desse intermediário da via glicolítica. A dihidroxetona fosfato é convertida em glicerol 3-fosfato, tá? Ou então, o próprio glicerol livre que tem no nosso corpo através de fontes alimentares. Por exemplo, a gente se alimenta e a gente pode comer, sim, glicerol de outras moléculas, das proteínas, enfim. Então, esse glicerol que está livre no nosso corpo, ele também pode ser convertido por outra enzima, já diretamente, em glicerol 3-fosfato. Como o ATP doa um grupo fosfato, ficando o grupo fosfato no carbono 3, transformando ele em glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato já está pronto para se ligar com os outros 3 ácidos graxos, certo? Então, quais são as 2 vias que podem vir o glicerol? Ou do intermediário da via glicolítica, que é a dihidroxetona fosfato, para transformar em glicerol, ou o próprio glicerol que esteja livre do nosso corpo, essa enzima aqui, a glicerol-quinase, pode transformar ele em glicerol 3-fosfato, deixando ele pronto para se ligar com os ácidos graxos. Ok até aqui? Então, eu já tenho o glicerol pronto. Agora, eu vou só pegar meus ácidos graxos para juntar na molécula, certo? Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Sim. Pronto, vou para frente. Tá, o glicerol tá lá, tá tudo ok, tá aqui ele. Meu glicerol 3-fosfato tá pronto para se ligar às 3 moléculas de ácido graxo. Aí, agora vai acontecer a sequência de reações para formar o triacilglicerol. Tá aqui o glicerol. Vai entrar 2 moléculas de acil graxo-CoA, certo? Que é aquele mesmo acil-CoA que a gente viu antes. Porque aqui tá uma cadeia de carbono, né? Vocês lembram que toda vez que aparece esse Rzinho, significa que tem uma cadeia aqui. Não importa de quantos carbonos. Se é 16, se é 32, não importa. Aqui no exemplo ele bota esse R para dizer que é qualquer uma. Então, eu tenho o meu acil graxo com a cadeia de carbono longa aqui, que é o meu ácido graxo, né? E aqui outro ácido graxo, que estão ativados na forma de CoA. A gente lembrou que esse CoA
tanto para o piruvato, por exemplo, quanto para o ACIL, que entra no ciclo do ácido cítrico. Essa coenzima A, ela se liga a essa molécula para também informar para o nosso corpo que ela está ativa para participar daquela determinada reação. Então, eu fiz a síntese do meu ácido graxo, liga-se uma coenzima A no outro processo, essa coenzima A se ligou, dizendo que ele está ativo para participar da próxima reação. Aí vai entrar 2 ácidos graxos ativos, né? E se ligar à molécula de glicerol 3-fosfato, formando essa molécula esquisita aqui, ó. Aqui está o glicerol e aqui tá as 2 cadeias de ácido graxo. Só que aqui ele forma um intermediário que a gente chama de ácido fosfatídico. Esse ácido ele participa da síntese de outras moléculas no nosso corpo que não vem ao caso. Só que aqui ele não está. Você poderia dizer assim, Ana Lídia, mas aqui não tem o glicerol e 2 moléculas de ácido graxo, não seria um diacilglicerol? Não, era para ser na nossa cabeça, né? Mas pela conformação da molécula, ela não está na forma de diacilglicerol, que é exatamente o que a gente vai fazer no próximo passo. Esse ácido fosfatídico ele vai se reorganizar através da ajuda dessa enzima, se transformando em diacilglicerol. Aí sim, a molécula se reorganizou. Aí aqui eu tenho o glicerol e os 2 ácidos graxos ligados. Agora, para formar o triacilglicerol, falta só entrar mais um ácido graxo. E aí, entrando, formou o triacilglicerol. Então, é só isso, tá? E, dependendo das necessidades do nosso corpo, como eu falei lá no começo, dependendo de que estágio de vida a gente esteja ou das necessidades do nosso corpo, o nosso corpo pode usar esse ácido graxo não para estocar na forma de triacilglicerol, e sim para usar para formar fosfolipídios que vão compor a nossa membrana, né? Não falei isso lá no começo? É exatamente esse ácido fosfatídico que pode ser direcionado para essa via dependendo das necessidades do nosso corpo. E, em vez de formar triacilglicerol, ele vai formar glicerofosfolipídios que irão lá para as membranas. Por isso que o nosso corpo, assim que a molécula liga, ela não forma logo um diacilglicerol. Ela forma esse intermediário, que é o ácido fosfatídico. Por quê? Porque é importante eu ter esse intermediário, porque, como eu disse, ele participa da síntese de outras coisas, como, por exemplo, os glicerofosfolipídios. Então, aqui, esse produto, você vai querer que eu faça o que com ele? Que eu agite ele para diacilglicerol e depois ele se transforma em triglicerídeo? Ou você vai querer ele para fazer outra coisa? Então, esse é um intermediário, por isso que passa por essa etapa. Dependendo das necessidades do corpo, ou ele é reorganizado e adiciona mais um ácido graxo para formar o triglicerídeo, ou ele sofre a ação de outros processos e outras enzimas para formar os glicerofosfolipídios. Vocês entenderam? Gente? Mais ou menos. Mas pode continuar. Eu vou ter que ver a aula mesmo. Se eu disser que entendi, eu estou mentindo, mas depois eu reassisto a aula dessa parte aí. Não, gente, vocês querem que eu explique de novo, mas menos rápido, certo? Tá, vou tentar Tá explicar bom. de novo. Pronto. Então, assim, para formar o triacilglicerol, vamos lá. O triacilglicerol é uma molécula que tem, deixa eu pegar aqui para ver se eu tenho. Ela tem uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos, não é isso? Ligadas. Então, eu quero saber como é que eu faço para o corpo formar essa molécula. A síntese desses ácidos graxos a gente já tinha visto na aula passada, certo? A aula passada foi sobre como que o corpo forma esses ácidos graxos. Só que a gente estoca na forma de triacilglicerol. Então, é isso que eu quero mostrar nessa aula. Porém, o corpo, ele pode tanto estocar, se eu tenho um ácido graxo, acabou a aula dizendo que eu já tenho ácido graxo pronto. Se eu tenho ácido graxo, o corpo, dependendo das suas necessidades, dependendo da fase de vida que a gente se encontre, ele pode usar isso aqui para estocar na forma de gordura, ou se eu estiver precisando repor a membrana das minhas células, a membrana das minhas organelas, ele vai para a formação de um outro tipo de lipídio, que são os glicerofosfolipídios. Dependendo das minhas necessidades, ou ele vem para cá, ou ele vai para lá. Tá.
Mas para formar o triacilglicerol, por que eu falei da síntese de glicerol? Eu preciso de uma molécula de glicerol. E vocês têm que entender de onde é que vem esse glicerol, né, Lídia? Que eu tenho só o ácido graxo. São 3 ácidos graxos e um glicerol. De onde é que vem o glicerol? O glicerol, ele pode vir tanto de um intermediário da vida glicolítica, que é transformado em glicerol 3-fosfato por uma enzima, certo? Chamada glicerol 3-fosfato desidrogenase. Então, eu roubei essa dihidroxi, estou precisando guardar lipídio. Me empresta aí essa dihidroxicetona que eu vou formar o glicerol para poder armazenar a gordura na forma de triacilglicerol. Ou então, também, pela ação simultânea ou tipo, somada a essa ação, acontecer isso aqui também, se eu tiver glicerol já livre na célula, uma outra enzima vai atuar e transformar ele também em glicerol 3-fosfato. Ok, estou com minha molécula de glicerol. Só está faltando agora encaixar os ácidos graxos que já estão feitos, porque a gente viu a síntese. Os ácidos graxos estão livres lá e aqui o meu glicerol. O glicerol livre, ele não se liga aos ácidos graxos. Para ele saber que ele precisa se ligar aos ácidos graxos, ele precisa estar nessa forma ativa. É por isso que acontece um desses dois processos. Então, quando ele está nessa forma de glicerol 3-fosfato, ele está pronto para se ligar aos 3 ácidos graxos. Ok, já fiz a minha molécula de glicerol 3-fosfato. E agora? Agora vai entrar os ácidos graxos. Os ácidos graxos, para poder saber que ele precisa se ligar a essa molécula, eu fiz o meu ácido graxo, está lá, está pronto. Só que para ele saber que, vou ser estocado, eu não vou ser degradado agora. Então, eu preciso ser ativado. Como é que ele é ativado? Entra uma coenzima A. Então, se ligou uma coenzima A, aí ele, tô entendendo, vou me ligar ali ao glicerol que está ali livre. Uma enzima pega 2 ácidos graxos desses ligados à coenzima A e adiciona ao glicerol. Só que aí, tá aqui, ó, a minha molécula de glicerol e as 2 cadeias de ácido graxo. Só que aqui, dependendo a conformação, digamos que o meu triacilglicerol teria essa estrutura. Gente, isso é um exemplo bem esquisito. Teria essa estrutura. Só que aqui não entrou só 2 cadeias de ácido graxo, né, que eu falei. Só que digamos que ele entrou assim. Então, se ela tem outra estrutura, ela não é a mesma molécula. É outra molécula. Que molécula é essa? Não é um diacilglicerol. Ela é um ácido fosfatídico. Então, para ela se transformar em diacilglicerol e depois eu adicionar mais um e ser um triacilglicerol, eu preciso reorganizar minha molécula. Essa enzima faz isso. Reorganiza esses ácidos graxos para ela ser chamada de diacilglicerol. 2 cadeias de ácido graxo e uma de glicerol. Pronto, estou quase terminando. Falta só mais um ácido graxo para ele ser o meu triacilglicerol, tá? Se o meu corpo tiver com energia suficiente, não estiver precisando fazer mais nada, quero só estocar gordura. Comi demais, não estou precisando renovar a membrana, não estou em fase de crescimento, então vamos estocar gordura. Então, fiz minha molécula de triacilglicerol. A via foi essa aqui. Porém, se nessa etapa que a molécula estava assim, que ela era ainda ácido fosfatídico, eu fosse uma criança, por exemplo, tá? E estou em fase de crescimento, algumas moléculas iam ser direcionadas para a síntese de gordura na forma de triacilglicerol. Mas outras poderiam seguir outro caminho, que é para compor as membranas. E aí, o que acontecia? O ácido fosfatídico, em vez de seguir por essa rota, ia seguir por outra via para formar os glicerofosfolipídios. Aí ia ser outra estrutura totalmente diferente, entendeu? Não ia ter os 3 ácidos graxos para formar o triacilglicerol. E o que é que vai levar? Essa ou essa via? As nossas, dependendo do que o nosso corpo esteja necessitando no momento. Clareou mais um pouquinho? Então, assim, se a gente está precisando estocar, se não está precisando de nada, e mesmo assim eu estou comendo demais e eu vou estocar, tipo, já tem energia suficiente, o corpo não está precisando de mais nada e você ainda continua aí comendo, então eu vou estocar na forma de gordura, porque depois, se eu precisar, está lá estocado. E aí, então, isso tudo vai culminar para a formação do triacilglicerol e ser estocado no nosso tecido adiposo na forma de gordura.
Porém, se a gente estiver em outra fase da vida, ou se na fase normal que eu estou aqui, meu corpo estiver precisando renovar também algumas membranas celulares, eu posso direcionar esse ácido fosfatídico para a síntese de glicerofosfolipídios. Por quê? Porque aí eles irão compor as membranas biológicas, renovar os fosfolipídios que compõem essas membranas. Clareou? Mais ou menos. Mas acho que sim, deu uma clareada, né? Qualquer coisa, realmente, vocês veem de novo para a gente poder ir para frente. Tá, Anali, e o que é que regula isso? O que é que faz o que é que faz com que o corpo saiba se a gente vai produzir triacilglicerol ou se vai direcionar a via para a produção de outra coisa, de outro lipídio? São os nossos hormônios, gente. Eu trouxe aqui um dos exemplos que regulam essa via, que é, por exemplo, o nosso hormônio insulina. Então, a insulina é um hormônio que ele não só regula o metabolismo dos carboidratos, porque a gente viu que a insulina é um hormônio que faz com que as nossas células, elas exportem os receptores de glicose celular. Para quê? Para quando a gente come muito carboidrato e tem carboidrato, a concentração de carboidrato no nosso sangue aumentou, então a insulina faz com que as células liberem esses receptores para se ligar a essas moléculas de glicose para colocar elas para dentro da célula para elas sofrerem a quebra na glicólise, né? Só que a insulina não só faz isso. Além disso, a insulina ela estimula o acúmulo de triacilgliceróis. Então, se eu tenho um aumento da minha insulina no meu corpo, se tem a liberação de hormônio no meu corpo maior de insulina, vai regular essa via para a produção de triacilglicerol e não para a produção de glicerofosfolipídios, por exemplo. Se eu estou precisando de outras coisas, se eu estou em fase de crescimento, por exemplo, eu vou liberar não só a insulina, vou liberar menos insulina e mais do hormônio de crescimento. E aí, em vez de acumular na fórmula de triacilglicerol, o corpo entende que tem outra via precisando de mais coisas. Então, o nosso corpo, ele é altamente regulado também pela ação desses hormônios, que é o que vão auxiliar as células para saber que caminho elas devem seguir. Porque no nosso corpo, se vocês prestarem atenção, uma via, ela não acontece isolada. E é exatamente por isso que acaba sendo mais complicada ainda a bioquímica. Por quê? Porque não é. A glicólise, ela não é só a glicólise. Pronto. É a quebra da molécula de glicose, pronto. Tem a glicose que vai ser convertida em piruvato e acabou. Sempre isso. Não. A gente acabou de ver um exemplo em que um intermediário da glicólise pode ser usado para a produção de triacilglicerol. Então, a via, ela pode mandar intermediários para várias outras coisas. O nosso corpo, ela não acontece uma coisa isolada. As moléculas, elas são constantemente usadas aqui, repostas ali, para poder manter tudo isso. Isso é o que torna a disciplina de bioquímica tão complexa. E vocês vão ver essa participação entre várias vias metabólicas nesse próximo assunto que a gente vai começar agora, que é exatamente a degradação dos aminoácidos. Então, a gente consegue ver lá no final a grande interação que ocorre entre as vias metabólicas. Só que eu vou passar para lá se vocês disserem que deu uma clareada um pouquinho. Como é que estamos? Vocês têm alguma dúvida com relação a esse assunto até aqui? Porque isso aqui era só o finalzinho da outra aula. O assunto de hoje é outro. Só que eu precisava finalizar, porque acabou ficando muita coisa, vocês estavam tudo eufóricos e tinha pouco aluno, eu não quis passar tanto o assunto. Hein? Posso seguir? Pode sim. Depois espera, você a aula já era completa, ainda tinha. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Bom, gente, então é o seguinte. O que foi que a gente viu até agora para tentar ir organizando as coisas na cabeça da gente, né? A gente viu a degradação das moléculas de carboidrato, que acontece pela forma de uma via que a gente chama de glicólise, que a gente tanto fala nela, certo? Por quê? Porque, como eu disse, não é uma coisa isolada e a gente esquece, não.
ela fornece intermediários que vão servir para todos os exemplos que a gente está seguindo aqui. Então, acaba você citando muito as vias que a gente já falou. A gente viu a degradação dessas moléculas de carboidrato. Vimos que essas moléculas, elas, se a gente estiver precisando de energia, elas vão entrar no ciclo do ácido cítrico e, posteriormente, vão lá para a cadeia transportadora de elétrons para a produção de energia na forma de ATP, né? Aí a gente viu também a degradação dos lipídios, como é que acontece essa degradação dos lipídios. A gente viu a grande produção de energia, viu que acontece essa degradação, que quando acontece essa degradação, forma acetil-CoA, que também vai para o ciclo de Krebs, e depois lá para a cadeia transportadora de elétrons para também produzir ATP. Por quê? Porque a gente viu que a ATP é a nossa moeda energética. Tudo que a nossa célula precisa, todo tipo de energia que a célula precisa para fazer qualquer coisa é na forma de ATP. Então, todo o nosso corpo, toda molécula que entra no nosso corpo e será quebrada, ela vai centralizar a produção de uma molécula que depois vai servir como fonte de energia para qualquer outra síntese, que é o quê? A principal, ATP. Mas não só ela. A gente viu também que tem moléculas que carregam elétrons, que também pegam esses elétrons e podem gerar fontes de energia, como na NADPH, na ADH, FADH2, todas essas moléculas que transferem elétrons, elas também fornecem energia para que reações de anabolismo, reações de síntese possam acontecer. E a gente viu que essas moléculas foram usadas na síntese dos ácidos graxos. Então, quando a gente está falando de síntese, a gente está falando de investimento de energia. Estou gastando a energia que meu corpo guardou. Quando eu falo em quebra, que é o catabolismo, eu estou falando na quebra dos alimentos e das nossas moléculas para a produção de energia para depois ser usada na síntese. Então, o nosso corpo é esse ciclo direto. Então, a gente já viu de carboidratos, de lipídios, e agora a gente vai ver a degradação dos aminoácidos e o ciclo da ureia. O que seria esse ciclo da ureia? Os aminoácidos, como o próprio nome já diz, são moléculas que possuem um grupo amino. Esse grupo amino, quando está livre no nosso corpo, ele se transforma em amônia. E a amônia é tóxica, precisa ser excretada para a gente, humanos, na urina, na forma de ureia. Certo? Então, a gente vai ver como é que acontece esse processo de quebra dos aminoácidos e, consequentemente, o ciclo da ureia. Então, quando é que ocorre essa quebra desses aminoácidos? O que são aminoácidos? São os componentes das proteínas. Isso vocês lembram, né, gente? Os aminoácidos são os componentes, são os monômeros que compõem uma proteína. Então, quando acontece a quebra desses aminoácidos, a quebra dessas proteínas e a degradação desses aminoácidos. Gente, geralmente o nosso corpo ele não utiliza as proteínas como fonte de energia. Antes de começar falando aí, eu vou dizer isso. A gente utiliza, primeiramente, os carboidratos como fonte de energia rápida, né? Como inicialmente. Depois, se acabou essa fonte de energia inicial, a gente vai começar a quebrar as gorduras, que é o que a gente estoca principalmente, tá? Então, a gente quebra as gorduras. Mas o nosso corpo, ele não prefere as proteínas para quebrar. Porém, se eu estou em um jejum prolongado, estou muito tempo sem comer, e se eu só tenho a minha fonte de energia, uma proteína, o corpo quebra, sim, para utilizar como fonte de energia. Então, quando ocorre essa quebra dessas proteínas? Tanto nessa situação que eu acabei de citar, né? Como também é necessário, às vezes, como eu falei, a nossa célula, o nosso corpo, ele está em constante renovação. Não só da membrana celular, que a gente acabou de ver, mas também as nossas proteínas do corpo, elas precisam ser renovadas. Elas têm uma vida útil e elas precisam passar por uma renovação. Então, quando elas vão passar por essa renovação, as velhas, elas são degradadas, porque aí eu preciso criar uma nova proteína. E as velhas são degradadas e são jogadas fora? Não. A degradação delas é usada como fonte de energia. Então, quando existe essa renovação de proteínas teciduais, e isso acontece diariamente, o nosso corpo está renovando isso, cerca de 400 gramas de proteínas teciduais são renovadas diariamente. Ou também,
quando tem um excesso na nossa alimentação de aminoácidos. Então, se eu comi demais, eu também posso quebrar um pouco desses aminoácidos, certo? Da alimentação, externos, não do meu corpo. Por exemplo, eu comi uma alimentação rica em proteína, rica em carboidrato, rica em gordura, já supri todas as necessidades, estou fazendo um monte de lipídio para estocar, e mesmo assim tem excesso de proteína, eu posso degradar esses aminoácidos para produção de energia, não como primeira fonte, mas se tiver também sobrando, vou quebrar tudo também para produzir energia. E principalmente nessa situação que eu acabei de citar, que seria no jejum prolongado, né? Se eu estou muito tempo em jejum, eu citei o exemplo que o glicogênio que a gente acumula, ele dura cerca de 12 horas, né? Então, digamos que eu esteja há mais de uma semana sem comer, um jejum bem prolongado, né? E aí, meu glicogênio já acabou, eu já consumi um monte dos meus lipídios corporais, e aí, nesse período, eu também já estou começando a consumir as minhas proteínas. Por que eu estou consumindo as proteínas? Você não disse que o corpo primeiro prefere o carboidrato, depois o lipídio, e depois é que pega as proteínas? Sim. Mas vocês também lembram que eu falei que existem órgãos nossos que preferem, que só trabalham com glicose, né? Que precisam do carboidrato para trabalhar, como, por exemplo, o cérebro. Então, esses órgãos, já que eu não estou comendo, eu estou num jejum prolongado, eu não estou comendo, não estou colocando carboidrato. Minha reserva de carboidrato já acabou, certo? Eu já estou quebrando minha gordura. E, consequentemente, as proteínas também. Por que eu estou quebrando as proteínas? Porque o nosso corpo, ele faz um processo reverso, que a gente vai ver lá na frente, reverso da glicólise. Em vez de quebrar a glicose, ele produz glicose, certo? E para produzir essa glicose, ele usa proteínas e lipídios também. Aí ele faz um processo reverso com muito gasto de energia para produzir glicose. Por que ele gasta tanta energia se ele está precisando de energia? Para fornecer carboidrato como fonte de energia para os órgãos que precisam do carboidrato, como, por exemplo, o cérebro. Então, existe essa necessidade que esse processo reverso da glicose, em vez de quebrar, eu vou produzir a molécula, chama gliconeogênese, existe a necessidade de eu quebrar as proteínas do meu corpo para poder produzir esse tipo de molécula que alguns órgãos necessitam para poder continuar funcionando bem. Esse tipo de coisa também, de grande quebra de proteínas, acontece na doença que a gente conhece como diabetes mellitus, certo? Por que acontece na diabetes? Porque a diabetes não é uma doença que tem um problema ou na liberação de insulina ou nos receptores de insulina, dependendo de qual eu esteja falando, da do tipo 1 ou 2. Então, se eu não libero insulina, e como eu acabei de dizer para vocês, a insulina é quem vai mandar os receptores pegar as glicoses para botar para dentro para quebrar. Se eu não tenho receptor, a glicose não entra. Então, não importa o quanto eu coma, aquele carboidrato, ele não é quebrado. Eu comi o açúcar e o açúcar saiu. É por isso que muita gente que tem diabetes mija e chama formiga, porque a urina sai doce, porque sai com o açúcar, sai com o carboidrato, certo? Porque ele não foi degradado pelo corpo. Então, se eu estou, mesmo que eu esteja comendo, o meu corpo não está conseguindo consumir, o meu corpo está entendendo que eu não estou comendo. Então, quando tem uma pessoa que está com diabetes não tratada, ela sempre está na mesma situação como se tivesse num jejum prolongado, como se ela não estivesse comendo carboidrato. E começa a degradar as proteínas do corpo, a degradação dos aminoácidos, entendeu? Então, quando que ocorre a degradação desses aminoácidos que a gente vai estudar agora? Ou na renovação normal das proteínas das nossas células, que acontece todo dia, ou quando tem um excesso de ingestão externa na alimentação de aminoácidos, aí também acontece essa quebra, ou nessas situações extremas, né, de jejum prolongado ou de doença que o corpo não está funcionando de uma forma correta. Tá. Então, vamos relembrar como é a molécula de aminoácido para a gente ver como é que acontece esse processo de degradação ou oxidação. Gente, toda vez que vocês escutarem esse nome de oxidação, é a mesma coisa de degradação, tá? A molécula está sendo degradada, oxidada, tá?
Então, aqui vamos lembrar como é a estrutura de um aminoácido. Aqui teria o aminoácido. Um aminoácido, ele tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Por isso que o nome dele é aminoácido. Ácido carboxílico, o grupo amina. Tem um grupo hidrogênio e um radical. Esse radical pode ser de tamanhos diferentes, que é o que vai dar a característica desse aminoácido. A gente sabe que o nosso corpo, ele tem, comumente, 20 aminoácidos, que são os que compõem as proteínas, né? A alanina, asparagina, aspartato, triptofano, enfim, os 20 aminoácidos. O que diferem esses aminoácidos é exatamente essa cadeia carbônica. O tamanho, o que é que elas têm nessa composição. O resto dessa estrutura é igual para todos os aminoácidos. O que vai diferir entre um e outro é essa cadeia carbônica, ok? Então, o aminoácido tem basicamente essa estrutura. Esse grupo amina, o grupo ácido carboxílico, que é o que dá nome à estrutura, e a cadeia carbônica, que é o que vai diferir entre um aminoácido e outro, que é característico de cada uma dessas estruturas. Tá. Na degradação dos aminoácidos, o que é que eu preciso entender? O que entra mesmo para ser degradado, se vocês lembrarem, tanto nos carboidratos quanto nos lipídios, é a cadeia de carbono que é quebrada, né? Sempre a gente está quebrando a cadeia de carbono, que é o que nos fornece energia. Tanto no carboidrato, na glicose, a gente ia quebrando a glicose até formar 2 moléculas de piruvato menor. Ou então, os ácidos graxos, ele tem um ácido graxo bem grande, ia quebrando de 2 em 2 até formar o acetil-CoA, que é também um ácido graxo bem pequenininho, né? Uma molécula bem pequenininha de 2 carbonos. E aqui nos aminoácidos, gente, não vai ser diferente. Eles vão ser quebrados também a sua cadeia carbônica. Porém, se vocês observarem essa estrutura, tem um problema aqui. Eu tenho um grupo amina. E esse grupo amina, esse nitrogênio, ele não faz parte da composição de quase nada no nosso corpo. Quase nenhuma das moléculas, a não ser os aminoácidos, e poucas outras moléculas, como as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, né, que compõem o DNA, que são as purinas e as pirimidinas. Elas possuem nitrogênio, mas poucas moléculas do nosso corpo possuem nitrogênio, tá? Então, quase que a gente não aproveita esse nitrogênio dos aminoácidos. E esse radical, quando ele é quebrado, na verdade, ele forma essa molécula aqui, que é a amônia. Quando eu quebro esse radical, certo? Quando acontece essa quebra desse grupo amino, entra outro hidrogênio aqui para estabilizar a molécula. Lembra, Sibeli? Não dá para você quebrar uma ligação e deixar a molécula sem nada, não. Entrou um hidrogênio aqui. Então, quando entra esse hidrogênio, em vez de ser grupo amino, ele se transforma em amônia. Essa molécula, a amônia, ela é altamente tóxica. Não só para a gente, como para todos os animais. E ela precisa ser excretada do nosso corpo. Por quê? Por que ela é tóxica? Ela é uma molécula que, além de outros fatores de danificar umas células, se ela estiver nessa forma livre, ela pode danificar outras células. Ela consegue diminuir muito a acidez do nosso pH. Ela deixa o nosso pH sanguíneo muito ácido. Como assim, Ana Lídia? O pH do nosso sangue, ele é para ser em torno de 7, com pouquíssimas variações, certo? Se tiver muita amônia presente, esse pH ele vai diminuir muito, tendendo a 3, 4, 5. E aí, se esse pH diminuir muito, as enzimas que são indispensáveis para realizar os diferentes processos do nosso corpo, vocês viram, todo tipo de reação é necessário uma enzima. E uma enzima nada mais é do que uma proteína que desempenha essa função. Então, a minha proteína, num pH muito baixo, ela vai desnaturar. Não sei se vocês lembram disso da cadeira passada. Proteína, ela precisa estar num pH ideal, numa temperatura ideal, altas temperaturas ou baixas temperaturas, ou alto pH ou baixo pH, desnatura uma proteína. Então, se eu tenho a amônia baixando muito meu pH, que é o que a gente chama de acidose metabólica, eu posso acabar com as minhas enzimas e aí não vai acontecer mais nada no meu corpo, porque quase todo tipo de reação metabólica que acontece no nosso corpo precisa das enzimas. Então, se eu não tenho essas enzimas, se elas estão sem a sua função, se elas desnaturaram,
meu corpo não vai conseguir fazer mais nada. Então, é necessário eu retirar essa amônia de dentro do nosso corpo. E como é que a gente faz para fazer isso? A gente faz a transformação dessa amônia em ureia e libera na nossa urina. Por isso que a gente urina na forma de ureia para retirar a amônia que foi retirada dos nossos aminoácidos. Então, esse processo de quebra desse grupo amino, ele ocorre em vários tecidos, como a gente vai ver, através de duas reações principais que a gente vai ver aí na frente, como, por exemplo, fígado, músculo, rim, cérebro, em vários tecidos do nosso corpo. E o processo do ciclo da ureia, que é a conversão da amônia em ureia, ocorre exclusivamente no fígado. Então, muitos dos nossos processos metabólicos importantíssimos, como, por exemplo, a síntese da ureia, ocorre no fígado, né? Então, vocês estão vendo a importância do fígado para a gente. É ele que metaboliza essas principais moléculas que participam do nosso organismo. Carboidratos, lipídios, tudo acontece no fígado, né? Então, não seria diferente para os aminoácidos. Esse processo de retirada aqui, que a gente vai ver como é que acontece nos diferentes tecidos, porém a conversão dele em ureia, que é a forma menos tóxica da amônia, acontece exclusivamente no fígado. E esse radical com esse restante dessa estrutura que ficou, ou seja, o aminoácido sem o grupo amina, é chamada de alfa-cetoácido. Todo aminoácido, qualquer um, posso pegar qualquer exemplo. Leucina. Se eu tirar o grupo amino da leucina, eu chamo ela de alfa-cetoácido. Então, é uma forma da gente identificar que o aminoácido perdeu o seu grupo amina. Ele já passou por um processo em que esse grupo amino saiu. E aí se transformou em um alfa-cetoácido. Esse alfa-cetoácido, ele vai participar das mais diferentes, vai entrar nas mais diferentes vias. Por quê? Porque agora ele é só cadeia carbônica. E aí ele pode entrar na glicólise, por exemplo, e ser quebrada. Porque vocês vão ver agora que depois que perde o grupo amino, ele se transforma em produtos que a gente já conhece. A gente vai ver ao longo da aula, tá? Tá, então assim, ó, esses aminoácidos, depois que eles quebram, depois que eles passam por esse processo de retirada do grupo amino, eles podem gerar 3 tipos de classes de produtos, certo? Eu tenho o meu aminoácido, vou pegar um exemplo, sei lá, uma glicina. Aí ela perdeu o seu grupo amino já participou do primeiro processo de oxidação, de quebra. Primeira coisa, retirar esse grupo amino para a gente direcionar ele para o ciclo da ureia, porque ela é tóxica. Aí eu tirei esse grupo amina, se esse meu aminoácido, agora chamado de alfa-cetoácido, ele gerar um produto que entre na glicose, que seja um derivado da glicose que consiga entrar na via glicolítica, a gente chama esse aminoácido de glicogênico, porque eles podem gerar vários tipos de produtos. Já se outro aminoácido, sei lá, triptofano, ele gera um produto, quando eu tirei o grupo amino, que entre para a produção de corpos cetônicos, eles são chamados de aminoácidos cetogênicos. E uma terceira classe pode gerar tanto produtos que entrem na glicose, quanto produtos que gerem corpos cetônicos. Aí esses são chamados de glicogênicos e cetogênicos. Então, assim, depois que passou por essa primeira fase de retirada do grupo amino, aí o alfa-cetoácido vai poder tomar vários destinos possíveis. A gente vai ver mais na frente, isso aqui vai clarear. Esse alfa-cetoácido, ele pode ir para a via glicolítica, ele pode gerar um produto que seja transformado em corpos cetônicos, ou, se ele for grande o suficiente, que forneça produto para os dois. Por que eu estou dizendo de tantas possibilidades? Porque vocês têm que lembrar que a gente tem 20 aminoácidos. Eu estou tentando generalizar, tá? A gente está generalizando. É tanto que eu estou usando aqui um exemplo que tem só um radical. Eu não estou pegando um aminoácido específico. Não tem como a gente ver a degradação de cada um aminoácido. Então, a gente está vendo de uma forma geral. Aqui está o meu aminoácido. Tirei o grupo amina dele, porque ele precisa passar por uma sequência de reações para ser transformado em ureia. E o que restou dele pode ir tanto
para a via glicolítica, sei lá, por algum intermediário, dependendo de qual aminoácido eu esteja falando, ou para formar corpos cetônicos, ou para os dois. Se ele foi para a via glicolítica, ele é chamado de aminoácido glicogênico. Se ele foi para formar corpos cetônicos, ele é chamado de aminoácido cetogênico. Se ele foi para formar os dois, se ele serviu tanto para um ou para outro, ele é chamado de aminoácido glicogênico e cetogênico. Vamos ver um exemplo aqui que vai dar mais uma clareada disso aí, né? Então, assim, quando você quebra esse alfa-cetoácido, já tirado o grupamina, que o grupamina a gente vai ver já já para onde é que ele vai. Tirei e estou com o meu alfa-cetoácido. Quando eu tenho um aminoácido, se eu tirar o grupamina dele, ele vai se transformar em outra molécula, chamada de alfa-cetoácido, porque ele perdeu um pedaço da sua estrutura, né? Então, agora ele não é mais um aminoácido, ele é um alfa-cetoácido. Esse alfa-cetoácido, ele pode gerar diferentes produtos no nosso corpo, tá? Ele pode ser quebrado por diferentes vias e pode gerar diferentes produtos. Pode gerar, por exemplo, piruvato ou algum intermediário do ciclo de Krebs. Quais seriam esses intermediários? A gente vai ver isso agora. Alfa-cetoglutarato, ou oxaloacetato, ou succinil-CoA, ou fumarato. São todos intermediários do ciclo de Krebs, ou até mesmo o acetil-CoA. Analise por que essa diversidade de coisas? Porque tem uma diversidade de aminoácidos. São 20 que compõem as proteínas, né? Só que compõem as proteínas. Existem outros tipos de aminoácidos que não compõem proteínas. Então, assim, são diferentes. Então, dependendo da estrutura deles, eles podem gerar diferentes intermediários. E aí, dependendo de onde seja, para onde vai esses intermediários, esses aminoácidos podem ser classificados em um daqueles 3 grupos que eu acabei de dizer. Que seria o quê? Os aminoácidos que são glicogênicos, ou os que são cetogênicos, ou os que são glicogênicos cetogênicos. Foi um jeito que os pesquisadores encontraram de aglomerar esses aminoácidos em 3 grupos só. Tá entendendo? Vamos entender melhor. Por exemplo, é porque tem muito aminoácido, aí acaba confundindo, mas vocês vão entender. Eu tenho, por exemplo, arginina, glutamina, histidina e prolina. Esses 4 aminoácidos, quando eles são quebrados, quando tirou o grupamina, formaram os alfa-cetoácidos correspondentes. E aí eles foram quebrados. Esses 4, quando eles são quebrados, eles formam glutamato. A sua estrutura consegue formar glutamato. Glutamato, ele entra no ciclo do ácido cítrico, certo? Ele é transformado em alfa-cetoglutarato e aí é quebrado no ciclo do ácido cítrico, depois segue tudo normal. Vai lá para a cadeia transportadora, não importa, tá? Aí esses outros aqui, ó, formou a isoleucina, a metionina, a treonina e a valina. Não precisa vocês decorarem isso, gente. Só precisam saber que existem essas classes. Não precisa saber quais vão ser transformados em quê, não. Só estou mostrando para vocês entenderem. Não precisa vocês decorarem o nome de qual aminoácido vai ser transformado em cada coisa, não, tá? Então, outro exemplo, a isoleucina, a metionina, a treonina e a valina. Quando elas são quebradas, quando elas perdeu o grupo amônia e são quebradas, elas podem formar succinil-CoA. Também entra no ciclo do ácido cítrico. Então, se elas estão formando algum desses que entrou no ciclo do ácido cítrico, naquela via glicolítica que seguiu o ciclo do ácido cítrico, eles são chamados de aminoácidos glicogênicos. Já se for algum desses azuis aqui, ó, por exemplo, leucina, lisina, fenilalanina, triptofano e tirosina. Quando eles são quebrados, eles formam acetil-CoA, acetoacetil-CoA, que depois vão formar acetil-CoA. Quando eles formam acetil-CoA, eles são chamados de cetogênicos. Por quê? Porque esse acetil-CoA pode sim entrar no ciclo, mas geralmente eles servem para a formação de corpos cetônicos. Então, esses aminoácidos que formam acetil-CoA, eles são chamados de cetogênicos, porque eles vão participar da síntese de corpos cetônicos. Então, tanto esses azuis aqui, como esses outros aqui, eles servem para a síntese de corpos cetônicos e por isso são classificados no grande grupo de aminoácidos cetogênicos.
Já esses outros aqui que formam intermediários que entram direto no ciclo do ácido cítrico são chamados de glicogênicos. Gente, vocês ainda estão aí? Tô me sentindo bem só. Sim, Vocês estão entendendo? sim. Ah, eu adoro quando vocês dizem sim. Mas é assim de verdade ou só para. O meu sim é mais ou menos. O que é que você não está entendendo, Sibeli? Pois pergunte, gente. Professora, peraí, mulher, não estou entendendo isso, não. Porque eu vou falando e acho que vocês estão entendendo. E vocês não estão entendendo e nem perguntam. O que é que você não está entendendo? Não, a gente até entende assim um pouco, mas totalmente não. Acho que só assistindo umas 2 ou 3 vezes. É, mas é assim mesmo. Porque no começo fica meio solto, mas aí depois as coisas vão se assentando. Mas até aqui tudo ok, né? Então, assim, dependendo do caminho que quando esses aminoácidos são quebrados, eles sigam, eles podem ser classificados nesses 3 grandes grupos. Porque a gente tem muitos tipos de aminoácidos, só que eles são classificados em glicogênicos, cetogênicos ou glicogênicos e cetogênicos para poder se enquadrar em um desses 3 grupos, certo? Vou para frente. É. Tá. Então, o que foi que a gente viu, né? Recapitulando. Aqui tá a minha molécula de aminoácido, só mostrando de novo, né? Tá aqui o carbono, ó, o hidrogênio, o radical lá, o grupo ácido carboxílico e o grupo amino. O que é que a gente quer? Retirar o grupo amino para ir lá para a síntese da ureia, né? Para ser eliminado. Geralmente ele é quase completamente eliminado, porque a gente não tem muitas moléculas que precisem de radicais de nitrogênio na sua composição. Porém, tem algumas poucas. Então, ele pode ser tanto eliminado como reutilizado. Mais eliminado do que reutilizado. Por isso que a gente mija tanto. A gente precisa excretar essa ureia na forma de urina. E o restante da cadeia carbônica, né? Ela irá para um daqueles destinos que a gente acabou de ver. E é isso que vai determinar se esse alfa-cetoácido, porque alfa-cetoácido, porque eu já tirei meu radical amino, se ele vai para um destino que seja glicogênico ou se ele vai formar um corpo cetônico, que seria um destino cetogênico, tá? E aí, isso aqui vai para a queda, né? Para a oxidação, como a gente chama. Então, falando um pouco sobre essas excretas, né? Por isso, como a amônia ela é tóxica para todos os animais, é por isso que existe aquela classificação que com certeza vocês viram ou vão ver na biologia, que classifica os animais pelo tipo de excreta. Aqueles animais que são amoniotélicos, ou aqueles animais que são ureotélicos, que é o nosso caso, ou uricotélicos. O que são animais amoniotélicos? São aqueles animais que conseguem excretar a própria amônia em si, não precisa transformar ela em ureia. Que animais são esses, Analisa? Você disse que ela é tóxica? Mas tem alguns animais que conseguem fazer isso, principalmente animais que vivem em água, como por exemplo os peixes, certo? Os peixes ósseos das águas. Por quê? Porque a amônia ela é muito tóxica, mas ela é bem solúvel em água. Então, os peixes conseguem filtrar de uma forma rápida, já que eles estão constantemente em contato com a água, e liberar essa amônia já na forma de amônia. Quando a água entra no corpo, já dissolve essa amônia e já libera. Então, eles não precisam passar por esse processo de transformação da amônia em ureia para poder excretar. Tá? Já nós, mamíferos, assim como alguns tipos de peixes, anfíbios e répteis, excretamos a nossa amônia, que vem das proteínas, principalmente, né, dos nossos aminoácidos, na forma de ureia. E também tem os uricotélicos, que eles, em vez de transformarem em ureia, eles formam outra substância, que é o ácido úrico, que, por exemplo, tem algumas aves e alguns répteis que fazem isso. Tá? Mas nós, mamíferos, excretamos na forma de ureia, que é o que a gente vai ver mais na frente, que é exatamente o ciclo da ureia. Então, quais são as etapas? A gente vai ver primeiro como é que
seguindo essa linha de raciocínio. A gente viu a estrutura do aminoácido e viu que precisa tirar esse radical, né, amino, para transformar ele, que ele é liberado na forma de amônia, transformar ele em ureia para poder eliminar do nosso corpo. Então, a gente vai ver esse processo de segmento aqui. Por quê? Porque o resto, a cadeia, a gente já viu que ela pode entrar no ciclo de diferentes formas e aí produzir energia da mesma forma que a gente está vendo até agora. Por quê? Porque ele entrou no ciclo do ácido cítrico, né? Vai produzir ATP do mesmo jeito, vai produzir NADPH, vai lá para a cadeia transportadora dela, segue aquela mesma via, entendeu? Então, isso aí não precisa mais a gente abordar. A gente vai ver agora o processo de eliminação da amônia. Então, quais são essas etapas? Primeiro, foi a remoção do grupo amina do aminoácido, são as etapas que a gente vai ver, né? Como é que acontece essa remoção do grupo amino desse aminoácido? Como é que faz o transporte, já que a amônia é tóxica? Se eu tirei a amônia, ela tá tóxica lá. Como é que ela vai ficar tóxica dentro do meu corpo? Eu preciso ver como é que eu faço para levar esse grupo tóxico lá pro fígado, porque é lá que acontece o ciclo da ureia. A terceira etapa, a entrada desse grupo amino na mitocôndria, porque uma parte desse ciclo da ureia, como a gente vai ver, uma parte aqui, ó, tá dentro da mitocôndria e o resto no citosol. Então, como é que faz para esse grupo entrar dentro da mitocôndria, essa curva tóxica? Como é que a gente leva até lá? O quarta etapa, a preparação do nitrogênio para a entrada no ciclo da ureia. Como é que acontece essa preparação para que ele consiga entrar nesse ciclo? E a quinta etapa, o ciclo da ureia em si. Tá? Então, vamos ver como é que acontece cada uma dessas etapas. Primeiro, como é que acontece a remoção desse grupo amino do aminoácido? Existem várias reações envolvidas no metabolismo dos aminoácidos, né? Para retirar esses grupos que participam dessa degradação em geral. São um monte de nome fake que eu vou botar aqui, mas, ó, transaminação, desaminação, transmetilação, é um bocado. Só que não precisa se assustar. As duas que importam para a gente são essas aqui: transaminação e desaminação. E o próprio nome já vai ajudar vocês a se situar. Quando eu falo em transaminação, eu estou falando na transferência de grupo amino de uma molécula para outra. Transaminação. Eu, Analia, estou com a bicha tóxica lá ligada a mim. Eu vou transferir para outra pessoa. Pega, Cibele, segura a minha amônia e agora tá com tu. Esse processo de transferência de grupo amino de uma molécula para outra é chamada de transaminação. E a desaminação são as duas importantes que acontecem nesse processo de retirada do grupo amino dos aminoácidos para a liberação no ciclo da ureia. A transaminação, eu estava comigo, passei para outra molécula, então eu transferi. Na desaminação, é o processo de quebra, é quando a molécula está comigo e eu quebro e deixo ela livre, certo? Que fica lá tóxica. Aí vocês, mas a Ana dela não é tóxica, como é que ela vai ficar lá livre? Mas esse processo, uma hora, precisa acontecer. E ele acontece sim. E é o processo chamado de desaminação. A gente vai ver mais na frente a hora que ele acontece. Esse processo, essa amônia é tão tóxica que a grande parte dessa desaminação, que é a parte que deixa, que ninguém mais pegou, ficou livre, foi tipo quebrada só, ela só acontece muito mais no fígado, que é exatamente lá onde vai já acontecer a síntese dela em ureia. Entendeu? Para quê? Para que no corpo ela não fique livre. Então, só acontece mais esse processo de desaminação lá no fígado. Exatamente para quando isso acontecer, já está no canto certo para ela ser transformada em ureia, para ser liberada. Então, os dois processos que eu quero que vocês entendam que acontecem, que são importantes nesse metabolismo dos aminoácidos, são as transaminações, que são o quê? As transferências desse grupo amino de uma molécula para outra, que vocês vão ver que são um bocado. Porque é assim que ela acontece, de onde vêm as diferentes proteínas do nosso corpo, o processo que leva esse grupo amino tóxico é nesse processo de passando de um para outro, passando de um para outro, ou seja, vários processos de transaminação. Transferência desse grupo amino. Quando chega lá no fígado, que ela já vai ser convertida em ureia, aí sim, a última molécula que tá lá soltou desaminação, quebrou, desaminei, entendeu? Essa é a diferença entre transaminação e desaminação, e a gente vai conhecer um pouquinho agora. Minha amina caiu no chão. Tá, então, a maior parte
a grande maioria dos aminoácidos, certo? Esses aqui, eles sofrem transaminação, ou seja, tira o grupo amina e passa para outra molécula. Sofre um processo de transaminação, passando o seu grupo amina para uma molécula, se transformando em glutamato. Vocês vão ver como é que acontece esse processo aqui. Tá? Eu vou mostrar como é que acontece esse processo para a formação desse glutamato. Então, principalmente, o principal aqui, a chave é esse glutamato, porque a maioria dos aminoácidos, quando perdem seu grupo amino, eles passam para uma molécula, que a gente vai conhecer qual é, e essa molécula se transforma nesse glutamato. Então, ele é uma das principais formas de transporte desse grupo amino até o fígado, tá? Então, esses aminoácidos participam dessa transaminação. E o próprio glutamato, ele pode sofrer outra transaminação, se transformando em aspartato. O que seria essa outra transaminação? Ele vai doar o grupo amino que está com ele para outra molécula, só que aí vai transformar em outra molécula chamada aspartato. E o próprio glutamato também pode sofrer desaminação por essa enzima aqui, que aí vai liberar a amônia livre. Só que esse processo aqui, ele já acontece lá no fígado, quando já está bem pertinho dele ser convertido em ureia. Tá bom? Só que outros aminoácidos, esses pouquinho aqui, eles não sofrem transaminação. Eles já sofrem diretamente a desaminação, ou seja, já quebra logo. Não fica dando para um e para outro, não. Já são quebrados logo e já libera a amônia livre lá no fígado para poder ser convertido em ureia. Porém, a grande maioria sofre processos de transaminação, de transferência desse grupo amino para formar esse intermediário, que é o que vai carrear essa molécula, esse grupo amino, pelo nosso corpo. Tá, vamos entender um pouco mais esse processo de transaminação, desaminação. Transaminação, que é o que a gente está focando agora. Eu tenho um aminoácido, né? Vamos lembrar aqui. Tá aqui o meu aminoácido. O que é o aminoácido, Ana Lídia? É uma molécula que tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico e um radical, que o que difere entre um aminoácido e outro é exatamente esse radical, certo? O meu aspartato, ele tem um radical diferente, a alanina tem outro, o glutamato tem outro. O glutamato é um aminoácido, certo? Então, todos esses são aminoácidos e possuem essa mesma estrutura. O que difere entre um e outro, entre os 20, é o grupo R. Quando esses aminoácidos eles são degradados, o que acontece com eles? Eles perdem esse grupo amino. Esse grupo amino é passado para outras moléculas até chegar no fígado, onde ele será convertido em amônia para ser liberado, ou em ureia para ser liberado na urina, tá? Por quê? Porque quando ele é quebrado, se ele ficar na forma livre, na forma de amônia, ela é tóxica, não pode ficar livre no nosso corpo. Eu preciso tirar esse diabo de dentro de mim. Então, essa amônia precisa ser transportada por outras células através de processos de transaminação, fico passando esse problema, até ela chegar lá no fígado, onde ela será convertida em ureia para ser liberada. Ok. Esse grupo que sobrou, que a gente chama de alfa-cetoácido, que é isso aqui, ó. Tirei o grupo amino, eu transformei o meu aminoácido em um alfa-cetoácido. Eu tinha um aminoácido com grupo amino. Se eu tirei esse grupo, ele agora é essa estrutura aqui, é um alfa-cetoácido. Então, esse meu alfa-cetoácido, ele pode me ajudar nesse processo de transferência, como também ele pode entrar naqueles vários ciclos para degradação e produção de energia, que a gente acabou de ver, que existem vários caminhos possíveis, só que todos, a maioria, levando pelo ciclo de Krebs ou então para a formação de corpos cetônicos, né? Então, só para vocês verem que toda molécula de aminoácido, quando elas perdem o seu grupo amino, elas formam um alfa-cetoácido correspondente, certo? Porque aqui ela era uma molécula. Se ela perdeu isso aqui, concorda comigo que agora ela não é mais a mesma molécula, ela é outra molécula. A gente generaliza chamando de alfa-cetoácido para simplificar, porque tem 20 aminoácidos. Só que cada aminoácido, quando perde o seu grupo amino, eles formam um alfa-cetoácido correspondente. Por exemplo, o aspartato é um aminoácido. Se ele perder o grupo amino dele, ele vai formar oxaloacetato.
Oxalacetato não é um intermediário do ciclo do ácido cítrico, então ele entra lá, vai quebrar lá, entendeu? A alanina, quando ela perde o grupo amina, ela se forma em piruvato. Piruvato é da glicólise, né? A glicólise, quando é quebrada, é formada em piruvato. Então, ela vai entrar onde? Vai para o ciclo de Krebs também, ser quebrada. O glutamato, quando ele perde o seu grupo amina, ele se transforma em alfa-cetoglutarato, outro intermediário do ciclo de Krebs. Então, vocês estão entendendo, gente? Todo aminoácido, quando ele perde seu grupo amina, ele se transforma em um alfa-cetoácido correspondente. Então, todos esses aqui são exemplos de alfa-cetoácidos. Certo? Por que cetoácido, Analide? Por que esse nome, cetoácido, esquisito? Por causa da estrutura dele, gente. Eu vou só mostrar aqui para vocês entenderem. O aminoácido tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Esses nomes aí são das estruturas de química, lá da disciplina de química. Aqui eu tenho um grupo ácido carboxílico, quando eu tenho assim, C dupla O e um OH, só que aqui ele está negativo, porque ele perdeu esse hidrogênio por aí. Então, aqui eu tenho um ácido carboxílico e um grupo amina, certo? Cetoácido, por quê? Cetona e um ácido carboxílico. Cetoácido. Aqui eu tenho um grupo cetona e um ácido carboxílico. Então, quando eu perdi o meu radical amino, em vez de ser aminoácido, agora eu sou cetoácido. Todo aminoácido, quando perde o seu grupo amino, é transformado num alfa-cetoácido correspondente. Tá? Ok até aqui? Da mesma forma que o contrário serve. Se eu tenho um alfa-cetoácido que ganhou um grupo amino, ele volta a ser o quê? Um aminoácido. Concordam? Concordam, gente? Vocês estão dormindo, conversando no WhatsApp. Concorda. Concorda. Né? Então, por exemplo, eu tenho o aspartato, que é um aminoácido. Aí eu tirei o grupo amino dele, ele se transformou em oxalacetato. Aí depois eu dei de novo um amino a ele. Ele volta a ser inferno. Ele volta a ser aspartato. Então, se eu tiro o grupo amino, eu sou um alfa-cetoácido. Se eu ganho de novo esse grupo amino, eu volto a ser aminoácido. E é assim que acontecem essas reações de transferência de grupo amino. Passando esse grupo amino para alfa-cetoácidos que estão livres lá, vão pegar esse grupo amino e se transformar em outro aminoácido, para ir passando até chegar lá no fígado. A gente vai entender isso já já. Só que a principal forma de transporte, como eu já citei, principalmente nas células hepáticas em geral, nas células lá do fígado, é o glutamato. Vou explicar por quê. Por exemplo, a alanina, que a gente viu agora, ela não é um aminoácido? Se ela perder o grupo amino dela, ela vai se transformar em um alfa-cetoácido. Qual é? Piruvato. A gente viu. Não precisa vocês decorarem isso. Só quero que vocês aprendam que um aminoácido, quando perde o grupo amina, ele se transforma em um alfa-cetoácido correspondente. Então, a alanina em questão, o aminoácido alanina, quando perde o seu grupo amina, ela é transformada em piruvato, ok? Só que ela não perdeu esse grupo e ficou voando lá, não. Por quê? Porque a amônia é tóxica. Ela precisou perder e entregar o problema para outra pessoa, que é o que a gente chama de reação de transaminação. Aí o que foi que ela fez? A alanina disse, tá bom, quebrou aqui meu radical amina, segura aí alfa-cetoglutarato, que era um alfa-cetoácido. Meu radical amina. Quando ele pega o amino da alanina, ele era um alfa-cetoácido e agora ele se transformou em glutamato, que é outro aminoácido. E o glutamato é a principal forma que o nosso corpo usa para transporte. Não é a única, a gente vai ver outras, mas é o principal que a gente usa para transportar esses grupos aminas, tá? Então, eu tinha a alanina, meu aminoácido. Um exemplo aí qualquer. Quando ela tirou o seu grupo amino e doou para esse alfa-cetoglutarato, que era um alfa-cetoácido, que estava sem grupo amino, ele se transformou em glutamato e ela, que perdeu, se transformou em piruvato. Essa reação é chamada de transaminação. Por quê?
ela simplesmente passou o seu grupamina para esse outro composto, transformando ele em outra molécula, e já que ela perdeu uma parte da sua molécula, ela também se transformou em outra molécula. Por sua vez, o glutamato ele pode passar por outra transaminação. Ele pode doar seu grupamina para o oxalacetato, que se transformará em aspartato, e ele volta a ser o quê? Se ele perdeu o grupamino, alfa-cetoglutarato. Entenderam, gente? Como seria mais ou menos esse processo? Sim, professora. Jesus do céu, foi, eu escutei. Ana Lídia, explica de novo, por favor. Explico, meu amor, na hora. Ó, vou voltar aqui, certo? Que aí a gente vai entender. Seguinte tá aqui a minha molécula de aminoácido, certo? Então, o que é a minha molécula de aminoácido? É o grupo amino, o ácido carboxílico e o meu radical, certo? Se eu tirar essa molécula daqui, pronto, eu tirei essa molécula o grupo amino, eu quebrei. Tirei dessa molécula, tirei. Quando eu tiro essa molécula aqui, ela se transforma em outra coisa, porque eu tirei esse pedaço dela, então ela já não tem mais a mesma estrutura. Em vez de ser, quando eu tiro o grupo amino, ele não pode mais ser um aminoácido. Concorda comigo? Ele vai ser outra coisa. Ele não tem mais amino, então ele não é aminoácido. Ele, quando eu tiro o grupo amino, ele vai se transformar em alfa-cetoácido. Ele se transforma em outra molécula. Então, toda vez que eu tiro esse grupo amino, o meu aminoácido se transforma em alfa-cetoácido. O contrário é verdade. Se eu tenho um alfa-cetoácido e eu coloco um grupo amino, ele volta a ser aminoácido. Tudo bem até aqui? Então, assim, os meus aminoácidos, aqui eu botei 3 exemplos, mas imaginamos que tenha todos eles aí, porque não dá pra gente ver todos, né? Eu tô usando exemplos para tentar explicar como é que acontece de uma forma geral. Por exemplo, o aspartato. A gente chama de alfa-cetoácido todo aminoácido que perdeu seu grupo amino. Por quê? Porque agora ele é outra molécula, ele é um alfa-cetoácido, mas é no geral. Só que cada aminoácido tem um alfa-cetoácido correspondente. Ele vai se transformar numa estrutura que pode ser chamada de alfa-cetoácido, mas que ele está classificada nesse grupo. Só que cada um tem o seu correspondente. Como assim, Ana Lídia? O aspartato, por exemplo. Eu tenho uma molécula de aspartato, tá aqui. Ela perdeu o grupamina, ela não é mais aspartato, ela é outra coisa agora, ela é um alfa-cetoácido. Qual alfa-cetoácido? No caso específico do aspartato, oxaloacetato. Ele se transforma numa molécula de oxalacetato. E o oxalacetato é classificado como um alfa-cetoácido. Porque alfa-cetoácido nada mais é do que o nome do que tem na sua estrutura. Tem um grupo cetona e um grupo ácido carboxílico. Então, todos esses aqui têm um grupo cetona e um grupo ácido carboxílico. O que difere esse, desse e desse é o radical. Da mesma forma que todos esses são aminoácidos, mas esse é diferente desse e desse porque tem um radical de carbonos diferentes, tamanhos diferentes, ligações diferentes nos carbonos. Mas o resto da estrutura principal, todos esses possuem amino e ácido. E todos esses possuem acetoácido. Quando eu tenho meu grupo amino, eu sou um aminoácido. Se eu perdi, eu sou um alfa-cetoácido. No caso do aspartato, se ele perdeu o grupo amino, ele se transformou em oxaloacetato, que é um alfa-cetoácido. Se eu sou a alanina, outra coisa, se eu sou a alanina e perdi o meu grupo amina, eu também vou me transformar no alfa-cetoácido. Qual alfa-cetoácido? Piruvato. Se eu sou o glutamato, não tenho mais nada aqui. Sou o glutamato e perdi meu grupo amina, agora eu sou outra estrutura. Qual? Eu sou o alfa-cetoglutarato, que também é um alfa-cetoácido. Tá? Então, tanto quando se eu tenho um aminoácido, perdi esse grupo amino, ele vai se transformar no alfa-cetoácido. Se eu tenho um alfa-cetoácido e ganhei um grupo amino, eu volto a ser um aminoácido correspondente. O aspartato, se perder o amino, se transforma em oxalacetato. O oxalacetato, se ganhar o amino, ele volta a ser aspartato. Da mesma forma que a alanina perdeu, se transforma em piruvato. Se o piruvato ganhar um grupo amino, ele volta a ser alanina.
entendeu? Cada um tem o seu correspondente. E é assim que acontecem as reações de transferência desse grupamina no nosso corpo, através desses processos. Como assim? Citei o exemplo que o nosso corpo prefere, por quê? Porque a gente tem uma grande concentração de alfa-cetoglutarato livre, e é um cetoácido. O alfa-cetoglutarato, quando ele recebe um grupamina, ele se transforma em quê? Em glutamato. Então, o nosso corpo tem grandes concentrações de alfa-cetoglutarato. Então, o principal transportador, quando recebe o grupamina, é o glutamato. Como é que acontece isso? Aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, eu tenho um aminoácido que vai ser degradado e esse meu aminoácido é uma alanina. A minha alanina, que é um aminoácido, quando ela perder o seu grupamina, ou seja, ela perdeu e doou, porque a gente está vendo que é uma transferência de grupamina, uma transaminação, transferência de grupos. Então, ela, na verdade, ela tirou o grupamino dela e doou para essa estrutura aqui, que era um alfa-cetoácido. Quando a alanina doou o seu grupamina para o alfa-cetoglutarato, ele agora tem um grupamina, ele não é mais um alfa-cetoácido. Ele é um aminoácido. Qual? Glutamato. Certo? E a alanina, que perdeu seu grupamina, ela não deu para cá, ela é outra estrutura. Que estrutura ela é agora? Não é mais um aminoácido. Ela perdeu seu grupamina, não passou para cá. Ela agora é o piruvato, que é um alfa-cetoácido. Então, o piruvato pode seguir a vida dele lá. E o glutamato também pode entrar lá no ciclo, mas também ele pode servir como transporte desse grupamina, porque acontece esses vários processos para poder essa amina chegar lá no tecido hepático. Alguém quer perguntar? Não, eu ia perguntar, não tem gasto de energia, não? Aí, nessas transformações? Nesse processo? A gente vai ver agora, já a gente vai ver esse processo que é catalisado por uma enzima que usa esse, que não tem. Na verdade, é só liberação da molécula de água e entrada de molécula de água. A gente vai ver esse processo mais a fundo. Não tem muito gasto de energia, porque na verdade é só mais uma transferência. Entendeu? Não tá muito. É só a transferência de grupos. Existe uma enzima que faz isso especificamente sem muito gasto de energia. Não tem, tipo, com ATP, entendeu? A gente vai ver. Primeiro eu quero que vocês entendam isso aqui, que depois a gente vai mais a fundo disso aqui. Tá. Até aqui tá dando pra entender? Tá clareando agora, Ana Lívia. Clareando, né? Pronto. Ó, aí, aqui eu tenho a minha enzima que faz... Aqui é o nome da enzima. Aqui é a alanina aminotransferase. Por quê? Porque faz a transferência dos grupamina da alanina. Mas não precisa aprender esses nomes, porque cada um dos aminoácidos vai ter uma específica, certo? Mas não precisa, só precisa aprender que todas fazem o mesmo processo. Todas são transferases. Todas fazem processos de... Isso acontece com todos os aminoácidos? Com todos. Não, perdão. A gente viu que alguns, esse aqui, ó, eles não sofrem essa transaminação. Quase todos. Alguns, eles já desaminam. Entendeu? Qual é a diferença da desaminação? Entendi. É que não vai transferir o grupamina, ele já vai liberar o livre. Já é só um processo de quebra. Entendeu? Sim. Mas quase todos os outros fazem esse processo de transferência através da transaminação. Aí tá. Formei o glutamato, que é um aminoácido, né? E aí, se ele quiser, ele pode transferir esse grupamino para outro aminoácido, pelo mesmo processo que a gente viu. O seu grupamino, quando ele liberar o seu grupamino, ele vai voltar a ser o quê? Alfa-cetoácido. Ele não tirou? Então, ele volta a ser o quê? Alfa-cetoglutarato. Entendeu? Ao mesmo tempo que quando ele tirou o seu grupamina, ele passou para o oxaloacetato, que era um alfa-cetoácido, e agora o oxaloacetato se transformou em aspartato, que é outro aminoácido. Ou seja, esse processo de transaminação sempre acontece entre um aminoácido e um alfa-cetoácido, que vai receber esse grupamina e vai se transformar em aminoácido, e aquele que antes tinha virou um alfa-cetoácido. Então, fica acontecendo essa reação de troca entre um e outro,
certo? Posso continuar? Pode. Pronto. Então, como a Cibele perguntou, né? Como é que acontece esse tipo de transferência? É um tipo de transferência que é importantíssima dentro do nosso corpo. Não acontece muito gasto de energia, como a gente pode pensar, porque é uma simples transferência de grupamina. E é necessário uma enzima que possui acoplada a ela esse centro ativo aqui, que é indispensável para a função da enzima, que é o piridoxal fosfato. Tem um nome feio, mas nada mais, nada é do que a nossa vitamina B6 ativa. Então, a vitamina B6, que é necessária para o nosso corpo, certo? Chamada de piridoxina também, ela, na sua forma ativa, ela é chamada de piridoxal fosfato e ela é parte, componente essencial de uma enzima grande, que é exatamente essa porção, que é a vitamina B6, que faz essa troca, que pega o grupamina de um, segura por um tempo, a gente vai ver como é, e depois dá para outro. É o piridoxal fosfato, que é a nossa vitamina B6 ativa, que faz essa transferência. Então, o que seria, só para vocês se situarem aqui antes da gente ver como acontece esse processo. O que seria esse piridoxal fosfato? Ela não é a enzima, certo, gente? Ela é parte da enzima. Eu acho que vocês já ouviram falar nisso. É uma coenzima. O que seria uma coenzima, Analídia? É porque é assim, eu tenho a estrutura da minha enzima, certo? Essa aqui. Aí, digamos que eu tenho uma coenzima ligada a essa minha enzima. E essa coenzima, ela é indispensável para essa enzima realizar o papel. Por quê? Porque sem essa parte da coenzima, o meu substrato, que é o que vai se ligar, por exemplo, o aminoácido ou o alfa-cetoácido, não conseguiria reconhecer. Então, eu preciso da minha coenzima para que o meu substrato se ligue à enzima. Então, essa vitamina B6, ela é uma coenzima da enzima que faz essa reação. Ela é a parte indispensável para essa tarefa. Aqui eu tenho a vitamina B6 normal, né, que é chamada de piridoxina, só que aquela não está na sua forma ativa, ou seja, não está exercendo a sua função tão importante nesse caso, né? Quando ela está na forma ativa, que ela se liga um grupo fosfato aqui na enzima. Então, quando ela está na sua forma ativa, ela é chamada de piridoxal fosfato, tá? E quando ela está na forma ligada ao grupo amina, porque nela faz a troca, então o grupo amina se liga temporariamente a ela, a gente vai ver já já como é que acontece. Se liga temporariamente a ela até chegar à próxima molécula e ele doar. Ela é chamada de piridoxamina. Na forma inativa, piridoxina, que é a vitamina B6. Na forma ativa, piridoxal fosfato. E quando ela está ligada ao grupo amina, piridoxamina. Tá? Só curiosidade aqui. Então, como é que acontece essa transferência de elétrons a partir da enzima com esse piridoxal fosfato? Vamos ver agora. Então, tá aqui, ó. Aqui eu tenho a minha enzima, tá? E aqui tá a minha coenzima, que é o piridoxal fosfato, ok? Enzima e a cabecinha dela aqui indispensável para ela realizar essa função. A piridoxal fosfato ligada à enzima, quando ela está aqui ligada a um grupo ácido carboxílico. Então, ela está aqui na sua forma normal, esperando só chegar o primeiro substrato para ela poder se ligar ao aminoácido e roubar seu grupamina. Então, antes de receber esse grupamina, ela tem essa estrutura aqui. Tá? Só para vocês entenderem como é que acontece essa transferência, como é que a enzima faz isso, pegando de um substrato e depois passando para outro. Aí chegou aqui meu aminoácido. Qualquer aminoácido. Chegou meu aminoácido, o seu grupo amina, o grupo ácido carboxílico, o radical que difere lá, pronto. Aqui meu aminoácido de exemplo. Então, o meu aminoácido quer tirar esse grupo amino daqui. Como é que ele faz? Como é que acontece isso? Primeiro, sai uma molécula de água, como eu disse, não tem gasto de energia, é só essa molécula de água entrando e saindo. Quando sai essa molécula de água, o aminoácido se liga ao piridoxal fosfato, tá? O aminoácido se ligou ao piridoxal fosfato que está ligado à enzima. Pronto. Aí formou essa estrutura aqui. Depois acontece uma reorganização dessa estrutura, se transformando nessa aqui, na própria enzima. Assim que a molécula de aminoácido se liga, acontece uma reorganização lá no piridoxal fosfato, tá?
E aí, depois, acontece a saída da molécula de alfa-cetoácido e ficou agora na enzima ligada ao piridoxalfosfato o grupo amino. Ou seja, o alfa-cetoácido se ligou, ela arrancou o grupo amino, ficou ligada a ela, ó, ao piridoxalfosfato, que agora ela está na forma de piridoxamina, né? Quando ela está ligada ao grupo amina, e liberou a molécula de alfa-cetoácido. Pronto, já está ok. Aí agora, da mesma forma que ela fez isso, ela pode fazer o sentido contrário. Um alfa-cetoácido que está sem o grupo amina se liga a ela, e dessa vez, naquela hora, tinha entrado a molécula de água. Aqui, ó, saiu a molécula de água, se liga à estrutura, tá? Se ligou à estrutura que tá aqui, ó, ela na forma de piridoxamina, né? Que ela tá ligada ao grupo amina. Se ligou, o alfa-cetoácido se ligou, passa pela mesma processo de reorganização aqui, só a reorganização da molécula, para depois ela ser liberada na forma de aminoácido. E aqui voltou a ser do jeito que ela estava lá no começo, na forma de piridoxal. E aí a enzima já está pronta para se ligar a um próximo aminoácido. E ela pega o grupo amino, se transforma em piridoxamina, pode doar e fica fazendo esse processo, só transferindo esse grupo amina de um aminoácido para um alfa-cetoácido. Entenderam isso aqui? Hein, gente? Sim. Sim, né? Então vamos para frente. Então, o que foi que a gente viu até aqui, né? De novo, recapitulando para não dar o nó. Isso aí foi só, eu fui só a fundo do processo, né? Para mostrar como é que acontecia esse processo de transferência do grupo amina, do aminoácido para o alfa-cetoácido, tá? É através dessa enzima que tem essa vitamina B6 lá ligada, que é necessária para a função, porque é ela que faz a troca, tá? Então, como foi que a gente viu? Ó, eu tenho um alfa-aminoácido que tem o grupo amina. Se ele doar esse grupo amina para o alfa-cetoglutarato, que é um alfa-cetoácido, esse alfa-cetoglutarato vai se transformar em um aminoácido, chamado glutamato, no caso desse exemplo, e o alfa-cetoglutarato e o aminoácido que perdeu o grupo amina vai se transformar num alfa-cetoácido correspondente. Tudo isso, resumindo, né, o processo que a gente viu, é chamado de transaminação, que são processos de transferências de grupo amina. Tudo isso acontece para quê? Para tirar os grupos amina dos nossos aminoácidos e levar até o fígado, tá? E por que que o corpo prefere o glutamato? É uma forma de centralizar isso. A gente tem diversos aminoácidos diferentes, gente. Então, o corpo tentou organizar de uma forma que o principal seja o glutamato, tá? Mas ele não é o único, como eu falei. Mas o principal é o glutamato e vocês vão entender agora. Além do glutamato, nós temos outras formas de... Não é só através do glutamato que vai ter esse grupo amino. Ele é o principal que é usado para transferência de grupo amino que vem dos aminoácidos. Só que, como eu disse no começo, não são, apesar de ter poucos componentes no nosso corpo que são formados por nitrogênio, além dos aminoácidos, né, que são muitos, mas outros poucos, existem outros. São poucos, mas existem outros. Então, nós temos os aminoácidos, que tem grupo amino, mas também nós temos as purinas e as pirimidinas, que são o quê? As bases nitrogenadas do nosso DNA e RNA, certo? Tá? A guanina, a adenina, então elas têm nitrogênio também, as purinas e as pirimidinas. Além de outros compostos nitrogenados e os aminoácidos, né, que a gente viu. Os aminoácidos, eles principalmente sofrem transaminações, que foi o processo que a gente viu agora, e transformam principalmente em glutamato, que é o principal tipo de transporte. Quase todos os aminoácidos são convertidos em glutamato para que ele seja transferido até o fígado para ser convertido em ureia. Mas além do glutamato, nós temos também a glutamina como uma principal forma de transporte nos tecidos que não são o fígado. Calma, eu vou explicar. Oxe, Ana, tudo isso que era o glutamato, agora já é a glutamina, vai me endoidar. Gente, a glutamina nada mais é do que o glutamato com mais um grupamina. Como assim?
O glutamato não recebeu só um, ele era um alfa-cetoácido, recebeu um grupamina se transformando em glutamato, né? Se eu botar mais um, a estrutura dele vai mudar. E aí ele se transforma em glutamina. O glutamato, com mais um grupamina, ele se transforma em glutamina. Então, no corpo, se a gente tem muito, o corpo prefere para otimizar, para não ter tanto glutamato trabalhando, para otimizar isso, mandar a glutamina. Porque em vez de um grupamina, o glutamato está levando 2. É o glutamato aqui outra estrutura, com 2 grupamina. Que no final ele vai se transformar em glutamato do mesmo jeito, porque ele é o glutamato com mais um amina. Entendeu? Então, a glutamina também é uma principal forma de transporte desses grupos amino no nosso corpo. O glutamato, ele está principalmente nas células hepáticas. A glutamina está principalmente nas células extrahepáticas. E, como eu disse, é apenas um glutamato com um grupamina adicional. Então, eu tenho um glutamato. Se eu adicionar mais um... Ah, mulher, já está carregando esse grupamina. Pega só mais um aqui e leva para lá para converter em ureia. Aí, se eu der mais um e o glutamato ficar carregado, em vez de ser glutamato, ele é glutamina. Os tecidos extrahepáticos, ou seja, que não são no fígado, eles têm também um grande transportador muito presente, que é chamado de glutamina. E isso serve como o corpo usa como uma forma de otimização dessa transferência de grupamina, para melhorar isso, para não ter tanto de um em um glutamato para levar só em um, entendeu? Além do glutamato e da glutamina, tem mais só um exemplo para complicar a vida de vocês, mas esse só acontece em determinadas situações do nosso corpo e apenas em um tecido do nosso corpo, que é a alanina, na forma de alanina, que é a transferência desses grupamina, que acontece no exercício... Oi. Não vai dar tempo de explicar o outro processo, não, hein? Vai não, ainda falta muita coisa. Aí a gente termina na outra aula. Deixa eu terminar só esse da alanina, que aí a gente finaliza. Que horas são? É 9 e pouco, né? Vocês querem já deixar para a próxima aula, a partir daqui? Tá muito cansativo? Agora, quem sabe quiser terminar. Não, vamos deixar para a próxima aula, que eu acho que vocês já estão sem entender nada aí. Não, professor. Deixa eu ir lá pro Meet. Eu mesmo, para ser sincera, já tô bugando. Pronto, então nessa hora já não presta mais, não. Quando tá bugando, não dá mais certo, não. Não, então a gente deixa para a próxima aula. Gente, mas deixa eu recapitular aqui. Não para complicar agora, não. É só porque existem essas outras... O que foi que eu falei? Eu tô me enrolando. Foi que eu falei. Que o corpo, ele precisa transportar esses grupos amina, passar de uma molécula para outra para chegar lá no fígado, né? Para que ele seja convertido em ureia e seja eliminado na urina, né? Então, assim, nós temos cerca de 20 aminoácidos que compõem as proteínas, tá? Todos eles têm um grupo amino, que é por isso que eles são chamados de aminoácidos. E todos eles, quando são quebrados, eles precisam doar esse grupo amino para alguma molécula fazer isso, passar por esse processo de transaminação. Todos os aminoácidos podem receber esse grupo amino, todos aqueles lá que fazem esse processo de transaminação que a gente viu lá. Só que eles eles doam o seu grupamina para o alfa-cetoglutarato, para formar glutamato. A principal forma de transporte desses grupos amina, apesar de existir outras, a principal é o glutamato, tá? Por que o corpo faz isso? Para direcionar uma coisa para uma coisa só, simplificar, tá? No fígado, principalmente, excepcionalmente, só existe esse transporte na forma de glutamato. Só que em tecidos extrahepáticos, se esse transporte estiver muito intenso, está degradando muito as proteínas e está precisando muito levar esse grupo amino, eu posso sobrecarregar esse glutamato. E, em vez de ele levar um grupo amina, ele levar 2.
E agora ele não é mais chamado de glutamato. Se ele estiver levando 2-grupamina, ele é chamado de glutamina, certo? Então foi isso que a gente viu até aqui. Aí a gente vai ver outra forma que acontece só no músculo da gente em determinadas situações, tá? Essas formas que eu falei agora são as principais, que acontecem quase que exclusivamente. Porém, no músculo, se a gente tiver num exercício vigoroso e já necessitando de muita energia e quebrando as proteínas musculares, pode acontecer a produção de outro que também acontece esse transporte, que é também, nessa condição, é considerado principal, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que é na forma de transporte da alanina. E aí a gente vai entender, certo? Clareou até aqui ou fiz foi complicar mais agora no final? Certo, professora. Vixe, como vocês estão tristes. Professora, eu quero saber mais não. Professora, deixa eu explicar. Porque assim, a gente entende mais anotando, aí volta a aula, aí anota, aí vê tu explicando. Não, com certeza. Com É. certeza. Eu entendo demais. E foi realmente muita coisa. Então, por isso que é melhor a gente parar por aqui, bem. Próxima aula a gente continua. Viu? Vai dar certo. Pois é isso, meus amores. Um cheiro. Vocês poderiam só escrever o nome de vocês aqui por favor, no chat. Só meu controlezinho aqui. Escreva aí o nome de vocês. Até eu tô tontinha com essa alanina. Quebrei uma ruma aí de glutamato, de proteína, tudo no mundo foi quebrado agora. Essa internet, hein, gente? Como é que vocês fazem para assistir essas aulas? Tá ruim mesmo, né? Como é que vocês fazem, hein? Fica cortando a minha voz, fica só... É que vocês não tenham batendo print do meu irmão Gango usar contra mim. Aqui só trava a tela. Aí cada hora é uma visão diferente. Aí eu vou e clico em tudo mais Imagina para deixar uma bonitinha, é claro. Só imaginando essas visões. Pronto, muito bem. Todo mundo presente. Nem tem essas aulas, hein? Quando é que volta presencial? Não, professora, Mas essas aulas só o próximo ano. Mas será que volta mesmo no próximo ano, hein? espero que volte ano que vem. Pronto, gente, todo mundo escreveu aqui. Escreveu não, Sibeli. Você, cadê? Pronto, professora, já pode sair? Você botou seu nome? Já, Rosiane? já sim. Já sim. Tchau. Primeira, Ana Leide. Tchau, boa noite. Boa noite, meus amores. Até a próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Quem botar... Tchau, boa noite. Quem botar o nome já pode ir saindo, viu? Um cheiro.